Olá, sejam bem-vindos ao programa Personalidades. Hoje nós estamos na casa da Dona Julieta, que pertence a uma das famílias mais tradicionais da cidade, a família Canhani. Dona Julieta é conhecida por escrever crônicas, colaborar para rádios e jornais da cidade. E hoje nós vamos homenagear todos os imigrantes italianos que moram na cidade através da família da Dona Julieta Canhani. Aos 87 anos de idade, Dona Julieta Canhani tem muita vitalidade. Desde criança, sempre esteve interessada pela leitura, mas esta disposição invejável quase foi interrompida pela ausência do marido Pedro, com quem esteve casada há 20 anos. Meu pai esteve doente, né? Fez tratamento durante um determinado tempo, fez uma cirurgia, ele tinha problema de coração também, né? Era meio complicado. Fiz a cirurgia, foi bem da cirurgia tudo. Só que passado alguns anos, ele teve um AVC e teve que aguardar 72 horas, mas dentro de 48 horas não teve mais solução, ele faleceu, veio a falecer. E depois disso, a minha mãe, que fazia tudo, né, assim, procurava, levava ao médico, exame, tudo. Ele era muito dependente dela nesse ponto, nesse lado. Quando ele faleceu, ela chegou a ter uma depressão. Ficou deprimida durante alguns meses, né? Ela não queria nada, não fazia nada, e a gente preocupada, precisando trabalhar, deixava em casa, a gente fechava, ela não mexe, não liga fogo, não sai, não abre a porta para ninguém. Ela fez isso durante alguns meses e sempre com tratamento, né? A gente levou em todos os médicos possíveis, até a acupuntura ela chegou a fazer. Só que o que resolveu mesmo foi a cabeça dela. E a partir daí ela começou a fazer tudo de novo e a escrever. E ela teve muito ajuda de uma pessoa que ela ama muito, que ela considera muito, como um filho homem que ela não teve. O Josézinho Ramos, né? O nosso amigo, que agora trabalha na TV Poços, né? Quando ele trabalhava na cultura, o programa dele, sempre ele lia uma crônica da minha mãe. Com a maior boa vontade, ele foi um excelente amigo e ajudou também minha mãe a sair dessa depressão. Olha, com o meio ambiente, ela é uma pessoa assim que está sempre lendo, escrevendo crônicas para os jornais, para as rádios e procurando falar como a gente deve preservar o meio ambiente, que é muito importante a preservação para o futuro dos jovens. Como ela é muito preocupada com os jovens, por isso que ela se preocupa muito com o meio ambiente. Ela é muito motivada o cuidado com os jovens. Então, para que ela consiga ter esse conceito que ela tem sobre meio ambiente, os jovens, ela lê muito. Realmente, ela não tem uma formação elevada, mas o 4º ano que ela tem, ela assim, faz aquilo como uma faculdade, como se fosse uma faculdade, no momento para ela. Eu acho isso muito interessante, porque todos nós, na minha casa, na minha família, nós temos interesse demais pela leitura e demais pelo convívio com as pessoas, certo? Então ela tomou essa iniciativa há poucos anos, depois que o marido dela faleceu. Quanto tempo? Há mais ou menos uns 10 anos. Então ela é uma pessoa ativa, uma pessoa atirada, uma pessoa que não tem medo de nada, que enfrenta as coisas todas. Escreve umas crônicas muito bonitas, para dar exemplo, porque hoje a criação de hoje é muito diversa da nossa. Então as pessoas não têm uma imaginação do que pode ser o começo de um pedaço que nem foi esse. Que aqui morava ela com a minha avó, e depois meu irmão se casou e veio morar junto. Mas era, como se diz, muito de igreja. Minha avó era muito de igreja, era filha de Maria, então participava de tudo. Sempre participou. Depois de casada se afastou um pouco porque a convivência se torna diferente, o modo das pessoas pensarem, né? Agora ela voltou ativa e voltou para o bem, para ajudar a cidade, né?
Dona Julieta Cagnani, com pouco estudo, demonstra muito conhecimento adquirido ao longo da vida. Sozinha, leu diversos livros que contam a história dos descendentes italianos e, com isso, fez um levantamento detalhado da trajetória dos italianos desde quando partiram da Itália até chegar aqui na região mineira. Chegou aqui aquele livro que eu tenho ali, fala sobre toda a história da chegada deles. São quase 7.000 que veio para essa região de cá. Começaram a vir em 1885, começaram a vir. Agora, meus pais vieram na leva de 1897. E a minha avó contava que quando chegaram no porto de Gênova, que o navio chamava... até esqueci o nome do navio agora. Eles estavam esperando para entrar no navio e vinham as pessoas de cor preta. Então jogavam uma moedinha lá no mar, eles mergulhavam e pegavam. Aí era um presentinho que eles ganhavam, profissão deles. Tá? Isso que ela me contou deitado, quando saíram de lá, né? Eu sei que veio morar aqui em Machado. E a minha avó veio grávida da minha mãe, já nos últimos meses, né? Aí chegou aí em Machado, passou mal. Aí foi preciso desligar ela da turma e arrumaram uma casinha onde que moravam os escravos, ficaram lá. Julieta Cagnani lembra de muitas histórias que marcaram a sua infância. A avó que a criou é sempre lembrada com carinho. Porque a minha avó era muito religiosa, né? Ela era. Tinha o santo dela, tudo, frequentava a igreja. A gente não podia falar nome, né? Que ela falava que Deus não gostava, né? Que ela ficava muito com a gente, porque minha mãe tinha o armazém e meu pai a oficina. Então, nós nascia, desmamava, vinha para cá. Voltava quando ia para a escola. E eu fiquei com ela. No fim, ficou só nós duas sozinhos, que meu avô morreu, né? Então, a gente ia na igreja, porque o povo, todo mundo era amigo aqui nesse bairro aqui, né? Era amigo. Chegava à tarde, a gente ia fazer visita, antes de escurecer, porque não tinha luz na rua, né? Então a gente ia fazer visita assim, um pouquinho antes, depois vinha dormir. Uma noite bateram na porta, e o meu avô era muito medroso, falaram, não abre que nós não conhecemos ninguém aqui. Aí não abria a porta, eu falei, mas pode ser algum patrício nosso precisando de ajuda, mas ele era medroso, não abria. Até que um dia ela falou, não, vamos abrir a porta, ver o que é. Era uns pretos, um embrulho nos braços. Aí fez com um gesto para ela, que era para pôr assim, para comer, que era para fazer o angu para eles comer, que eles roubavam dos patrões para matar a fome. Aí o meu avô morria de medo. Se o patrão souber, nós vamos presos, né? Julieta foi criada com o espírito de respeitar o próximo acima de tudo e repassou estes valores para as duas filhas, que hoje sabem da importância de valorizar as coisas mais simples da vida. E na rua Jamil Saeg não tinha ponte na época que a gente estudava, tinha apenas uma pinguela, a gente falava pinguela, né? E nessa pinguela era feita de madeira. E um dia eu mesma passando pela ponte tinha um buraco e pela falta de observação eu deixei minha perna cair nesse buraco. Ela ficou indignada, porque eu voltei para casa, não fui na escola, voltei para casa, ela ficou indignada por não ter a ponte. Daí ela começou a luta para a construção da ponte da rua Jamil Saeg, até que ela conseguiu. E ela é assim, com a rua, com o bairro, tem essa preocupação mesmo com a cidade? É isso, ela é muito preocupada assim, com as coisas da cidade, ela exerce a cidadania dela assim, verdadeiramente, né? E é tudo que ela vê que ela precisa colocar, né, a mão dela de uma maneira ou de outra, ou através de uma crônica, ou reivindicando, ela reivindica mesmo. Eu vejo pela a vontade que ela tem quando faz as coisas, ela gosta de fazer, ela faz com vontade, ela não faz por fazer. Ela tem ela traça um objetivo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o mais surpreendente de tudo é a idade que ela tem e a garra que ela tem para fazer o que ela faz. Ela acho que é um exemplo, não só para mim, acho que para todo mundo. Uma senhora de idade com 87 anos, fazer o que ela faz, eu acho que não é para qualquer um. É de dar orgulho, né? É de dar orgulho, é orgulho para nós todos da família.
Dona Julieta Canhani contribuiu com o Museu Histórico e Geográfico de Poços, com uma pasta com centenas de páginas reproduzindo documentos e fotos históricas relacionadas às famílias imigrantes que moram na cidade. Eu fiz a pasta com todas as histórias, a assinatura, a bandeira italiana. Aí tive tanta sorte que essa bandeira italiana eu ganhei daquele senhor da Presentex. Eu ia muito lá e fui lá para ele assinar. Ele falou para mim: Dona Julieta, amanhã a senhora vem aqui que eu preciso conversar com a senhora. Falei: o que será que esse homem quer, né? Pensei. Quando foi no outro dia, fui cedo. Aí ele entrou lá dentro e falou assim: olha, faz favor, estica os braços assim um pouquinho, e me colocou a bandeira italiana de presente para mim. É a que está lá no museu. Julieta Canhani também teve a sua participação na Associação Atlética Caldense, onde trabalhou por muitos anos como costureira. Ela com as irmãs trabalhavam para a Caldense no sentido de confeccionar bandeiras, números nas camisas. Então ela também trabalhou bastante lá na Caldense como costureira e como auxiliando as irmãs dela. Ela nos conta também de uma passagem que teve, de um jogo que teve em São João, que, segundo ela, havia muita rivalidade entre a Caldense e o time de São João. E eles foram, a Caldense ganhou, jogar em São João, a Caldense ganhou, né? E nessa rivalidade o pessoal de São João ficou assim muito nervosos, né? Pela Caldense ter ganhado. Então quem conseguiu, na época era trem, quem conseguiu que eles entrassem no trem foi o Zé Biri. Ele tinha uma espécie de canivete, ele passava no chão, saía faísca e o pessoal ficava com medo, né? Deu tempo para que eles chegassem no trem e o Zé Biri também. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho você vai saber como a Dona Julieta Canhani conseguiu criar o monumento dos imigrantes na cidade. Os detalhes depois do intervalo. Voltamos com o programa Personalidades. Se você tem a sua sugestão, mande pra gente pelo personalidades@pocosnet.com.br. Hoje nós estamos homenageando Julieta Canhani, que é descendente de italiano e junto com alguns políticos da cidade criou a Praça dos Imigrantes em Poços. A filha Regina conta que a ideia de construir a Praça dos Imigrantes na cidade surgiu através de um sonho. Então ela acordou um dia gritando, né? Monumento, monumento, porque sou eu que moro com ela. Aí eu perguntei o que tinha acontecido, acordei assustada também. Aí ela falou que tinha sonhado, precisava fazer alguma coisa, né? Um reconhecimento com os imigrantes italianos que vieram para Poços, né? Porque aqui em Poços tem muitos imigrantes italianos. Então ela fala: monumento, monumento, monumento. O sonho de Dona Julieta foi cada vez mais se aproximando da realidade. Foram recolhidas cerca de 5.000 assinaturas de imigrantes que moram na cidade. Dona Julieta, junto com alguns políticos de Poços, conseguiram construir a Praça dos Imigrantes. Procurou pessoas, né? O Álvaro também, que deu a mão excelente também para ela, né? Muito bom tudo. Formou aquela equipe e foram atrás do monumento. Construir um monumento, que era o sonho dela, a paixão dela, esse monumento. A tia Julieta tinha uma memória privilegiada, ela nos mostrava onde a gente ia, toma nota de tudo, pegava o nome, endereço, e nós fomos. Foi feito um assinado, quase 5.000 assinaturas, foi encaminhado para o prefeito da época, o Paulo Tadeu, encaminhado para a Câmara Municipal, e ali foi feito o projeto. Existia uma antiga indicação do vereador Jofre, Rafael dos Santos, para fazer o monumento italiano, mas não prosperou. Aí foi ali pela Câmara Municipal, o vereador todo da Câmara Municipal, transformaram em projeto de lei e a Câmara, com auxílio da Prefeitura Municipal, fez ali na Praça do Imigrante o monumento italiano. Quem foi a projetista foi a arquiteta Sônia Marcassi, muito colocou conosco. E toda a comunidade italiana aqui participou, ajudou e foi a inauguração. Foi uma festa bonita, foi um sonho de todos nós que tem descendência italiana realizado. Quem convive com Dona Julieta Canhani sabe da disposição que ela tem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ela tem pé de café no fundo da horta, ela colhe o café, ela debulha o café, ela moe o café na maquininha lá, depois moe o café, torra o café, depois moe o café. Então o café que ela toma na casa dela,
café produz aqui. Tem uma horta. Pessoa muito boa. Dona Julieta, quero mandar um abraço para a senhora, uma pessoa que ajuda muito o povo, né? A família, e está sempre unido junto. Um abraço para Dona Julieta. Bom, vó, eu queria saber que eu amo demais a senhora, que a senhora é uma pessoa muito importante na minha vida e quero seguir o que a senhora me ensinou, aprendi muito e ainda continuo aprendendo muito com a senhora ainda. Minha mãe é minha vida, né? Porque moramos eu e ela aqui só, né? Então eu saio muito, porque eu frequento a igreja. Chego, a primeira coisa que eu chego, eu abro a porta, entro no quarto e aviso que cheguei. Ainda continuo assim, embora eu já tenha passado 50, mas mesmo assim eu ainda tenho aquela responsabilidade, aquele compromisso. E ela a mesma coisa comigo. Se eu atraso do serviço ou quando eu saio, eu chego, ela fica super preocupada. Eu pergunto se aconteceu alguma coisa, né? Por que você demorou? Igual eu fazia quando a gente era adolescente, né? Eu, como se diz, me sinto bem desse jeito. Porque tudo que eu tenho, eu devo a ela. Bom, o ano de 2011 eu vou casar e mais uma vez eu vou voltar a morar do lado da minha avó, que eu passei minha infância toda aqui morando junto com ela. Olha, Julieta, eu espero que você continue por muito tempo assim, dinâmica, procurando ajudar, fazendo as suas lutas dentro daquilo que você pensa que é o certo e que Deus te proteja na tua caminhada. Eu fico muito contente de ser seu sobrinho e agradeço a Deus ter dado a oportunidade de colaborar com a senhora que foi a pioneira, foi desador desse mesmo italiano. E a senhora sempre faz artigo voltado às coisas cristãs, à família, aos pais, aos mestres. Isso é importante, aí, tia. Essas coisas, infelizmente, o mundo da caminhando depressa está sendo esquecido, mas a senhora não tem esquecido. Bom, para minha mãe, a gente emociona em falar nela. Porque ela é uma pessoa que ela vive para a família. Então, se nós estamos bem, as filhas, o genro, os netos, para ela está tudo bem. Ela vive assim 24 horas a família, né? Então, o que eu tenho que falar da minha mãe? Que eu tenho orgulho imenso da minha mãe, que eu amo ela demais, né? E que assim, o que ela pode, ela faz pra gente. Ela não atrapalha a vida de ninguém, ela dá conselhos pra gente, né? Para que a gente, e passou muitos valores para nós, né? Que a gente, até hoje, a gente segue os valores, né? Que ela nos ensinou. E a gente espera que a gente tenha ela por muito tempo. Ontem mesmo, a gente sentada aqui na sala, conversando, ela ainda me disse assim, eu tô muito mole, eu preciso tornar a sair. Eu ainda assim, estou muito nova, né, para estar dessa maneira. E minha mãe tem exatamente 87 anos, né? Então ela passa uma força, uma vitalidade para a gente, que muitas vezes a gente fala assim, poxa, ela com 87 anos, com essa vitalidade, e a gente, às vezes, né, se deixa, né, abater, né, coisa que ela não tem. Então ela passa para nós, assim, muita força, muita vontade de lutar, de viver, e a gente tenta passar para os filhos também. E é com a forma simples de enfrentar os desafios da vida que nós vamos terminar o programa de hoje ouvindo uma das crônicas de Dona Julieta Cagnani, que escreveu para homenagear todos os pais neste mês de agosto. O pai é o chefe da família, trabalhando para sustentá-los, dar-lhes respeito e ser respeitado. Atualmente os jovens começam a trabalhar mais cedo. Os tempos mudaram. Os jovens têm mais ambições na vida. Às vezes, os pais não têm condições de mantê-los. Mas com muita luta, conseguem, com muita garra, manter os filhos nos estudos, para que eles se formem, tenham um diploma e sejam alguém na vida. A luta do pai é para dar um bom futuro ao filho. Este é o mais lindo presente que um filho pode dar e receber de um pai. Vamos com mãos dadas proteger nossos filhos, que serão o futuro do nosso Brasil, este gigante pela própria natureza. Vamos pedir ao nosso Pai Celeste que guie os pais para dar bons exemplos a seus filhos. E ao nosso Criador Deus, que sempre
protejam os pais, os passos desses pais. Que eles sejam guiados pelas mãos de Deus. Crônica de Dona Julieta Canhane Gouveia. Hoje nós homenageamos Julieta Canhane, descendente de italiano. Por hoje é só, um forte abraço para você e até a semana que vem. A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte.